Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Chuteiras de Ouro. Hoje vamos falar dos jogadores da camisa 10 da Seleção Brasileira de Futebol, de todos os tempos. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Agora vamos ao vídeo. Indiscutivelmente ser camisa 10 não é para qualquer um. Esse número dentro do futebol representa muitas coisas, entre elas a habilidade e qualidade, improviso e muito mais. E não é à toa que sempre esperamos que o camisa 10 possa mudar uma partida, então eu te convido a viajar um tempo comigo, e vamos descobrir quem foram os camisas 10 da seleção brasileira nesse grande campeonato que ocorre desde 1930. Então com vocês todos os camisas 10 da seleção brasileira em Copas do Mundo. Vamos começar então em 1930, a primeira Copa do Mundo, que ainda não existia numeração nas camisas dos jogadores. Então eu fiz uma pesquisa e vi que o melhor jogador do Brasil foi um cara chamado Fausto dos Santos, mais conhecido como Fausto. Para muitos ele foi considerado o melhor jogador do Brasil e também o melhor jogador daquela Copa. Então, se tivesse numeração, a camisa 10 deveria ir para o grande Fausto. Brasil terminou essa Copa em sexto colocado em 1934. Também não existe numeração, mas o Brasil tinha um grande Leônidas da Silva, que carinhosamente tinha o apelido de Diamante Negro, e foi o inventor da bicicleta que nós conhecemos, e obviamente se existisse numeração, a camisa 10 seria para ele. E o Brasil terminou aquela Copa em 14º colocado. Na Copa de 1938 também não exige numeração novamente, e Leônidas da Silva estava naquela Copa, então a 10 seria novamente para ele. O Brasil foi bem naquela Copa e terminou em terceiro colocado. Já em 1942 e 1946, que foram anos para ter Copa do Mundo, na verdade não houve a Copa justamente por causa da Segunda Guerra Mundial. A Copa voltou a todo vapor em 1950, mas também a FIFA ainda não tinha aderido à numeração das camisas. O Brasil tinha um atacante, Ademir, que foi o artilheiro daquela Copa com 9 gols. Obviamente ele foi o artilheiro. Se existisse a camisa 10, poderíamos dar a camisa 10 para o grande. Admiração pela Copa. O Brasil perdeu a final para o Uruguai e terminou com a vice-colocação na Copa de 1954. A FIFA passou a usar a numeração dos jogadores naquela época, ninguém ligava para a numeração, mas se a gente verificar quem foi o camisa 10 daquela Copa mesmo sem querer, foi o atacante Pinga. O Brasil terminou essa Copa na 5ª colocação. Já na Copa de 1958, quem ficou com a 10 foi ninguém menos ninguém mais que o menino Pelé, mas naquela época ninguém ligava para número, como já dito. E como que o Pelé ficou com uma vez? Na verdade foi uma coincidência, porque na hora de dar os números para os jogadores, o Pelé era o 10º jogador, aí começou lá. Comprou o jogador número 1, segundo jogador número 2, teve seu jogador que estava naquela lista número 3, e assim foi o Pelé. Estava em 10º, por isso que o Pelé ficou com o número 3. Coincidências à parte, o Pelé naquela Copa era jovem Zezinho, e arrebento, me fez gol de todos os jeitos, de cabeça, de chapéu, enfim. E depois daquela Copa, o Pelé deixou um grande legado, que aí pessoal começou a prestar atenção na camisa 10, e a camisa 10 começou a ser vista com outros olhos. Começou a ser usada pelo melhor jogador da equipe, e o Brasil naquela Copa de 1958 foi, como nós sabemos, campeão mundial pela primeira vez em 1962. A camisa 10 continuou com o grande Pelé, mas o Pelé sofreu uma contusão no começo da Copa e não conseguiu ajudar muito a equipe brasileira, mas o Brasil, liderado por Mané Garrincha, conseguiu novamente ser campeão mundial pela segunda vez em 1966, novamente a 10 ficou com Pelé, e apesar do Brasil ter um timaço com o próprio Pelé, Garrincha, Gerson, Jairzinho, Tostão, entre outros, o time ficou apenas em 11º naquela Copa. Em 1970 Pelé novamente estava com a 10 pela última vez, justamente porque foi a sua última Copa da carreira, e como nós sabemos, o Brasil, com um futebol realmente mágico, conseguiu conquistar novamente e ser campeão mundial pela terceira vez em sua história. Em 1984 a camisa 10 de Pelé passou a ser usada pelo grande Deli. Inclusive o Rivelino é o jogador preferido de Diego Armando Maradona. O Rivelino realmente foi um grande jogador do Brasil naquela Copa, terminou em 4º colocado. Em 1988 Rivelino continuou sendo camisa 10 da seleção. O Brasil tinha um timaço, tinha Toninho Cerezo, Rivelino, Zico, Nelinho, Roberto Dinamite,
entre outros, mas o Brasil terminou aquela Copa em terceiro colocado em 1982, a camisa 10 passou para o grande Zico. Para muitos aquele time de 82 indiscutivelmente foi o melhor daquela Copa e até hoje ele é lembrado como um dos melhores times que o Brasil já teve em todos os tempos, mas como o melhor nem sempre ganha. O Brasil terminou aquela Copa em quinto colocado em 1986. Zico continuou sendo camisa 10 da seleção e o Brasil terminou novamente em quinto, naquela Copa em 1990. O camisa 10 naquela Copa do Brasil foi Paulo Silas, que era meia, e um detalhe é que se o Neto tivesse ido para aquela Copa, com certeza esse seria o camisa 10. O Brasil terminou essa Copa em nono colocado na Copa de 1994. A camisa 10 passou para o Raí, que não era titular absoluto daquela Copa. Dá para perceber que na Copa de 90 na Copa de 94 a camisa 10 perdeu um pouco a sua força. Mas o Viu, como nós sabemos, terminou aquela Copa sendo campeão mundial pela quarta vez em sua história em 1998. A camisa 10 voltou a ter força novamente e que vestiu a 10 foi o grande Rivaldo, que apesar de ter feito uma grande Copa, o Brasil foi destruído na final por Zidane e companhia, ou seja, o Brasil terminou a Copa com a vice-colocação na Copa de 2002. Rivaldo continuou dirigindo a camisa 10 e ele foi um grande camisa 10, foi importante para o Brasil em todos os jogos e para muitos ele é considerado o melhor jogador daquela Copa. O Brasil terminou vencendo aquela Copa e sendo pela quinta vez na sua história campeão em 2006. Desta vez outro grande jogador vestiu a camisa 10, estamos falando do grande Ronaldinho Gaúcho, e apesar do Brasil ter um grande time no papel dentro de campo, as coisas não funcionaram. O Brasil terminou aquela Copa na quinta colocação em 2010. Dessa vez quem veio a grande camisa 10 foi o Kaká. O Brasil terminou aquela Copa em quinto colocado e na Copa de 2014 em sua primeira Copa na carreira, sendo o líder de uma nova geração. O Neymar Júnior é quem ficou com a 10. Infelizmente essa Copa foi marcada com 7-1 contra a Alemanha, que eliminou o Brasil da competição, e como nós sabemos o time brasileiro terminou a competição em quarto colocado, e o camisa 10 da Copa de 2018 foi Neymar novamente e o Brasil novamente foi eliminado pela Bélgica. E agora na Copa de 2022 no Catar, a camisa 10 também foi usada pelo Neymar. E infelizmente novamente o Brasil é eliminado pela Croácia. E quem será o próximo camisa 10 da seleção em 2026? Não sabemos ainda, mas esperamos que dessa vez o Brasil vença a Copa e nos traga o título. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Comente quem você acha que será o próximo camisa 10 da seleção brasileira.